Amigos e amigas, mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Todos os dias você tem aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, além do canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, notícias resumidas. É no Web Jornal do Paulo Maciel. Esta edição é de terça-feira, dia 10 de março de 2020. Isso mesmo. Vamos então às notícias resumidas para você? Vamos lá, olha, essa notícia aqui é de Linhares. Linhares, eu falo de Colatina, minha base de trabalho é aqui em Colatina. Mas eu sempre procuro saber notícias de Linhares, que é um município muito importante do norte do Espírito Santo. Fica ao lado do meu município, Colatina. Vamos ver. Linhares, o problema são os caramujos. Mas caramujos não são problemas só de Linhares, não. Aqui em Colatina também tem. Inclusive, eu já fiz uma matéria sobre isso, na época em que o rio encheu muito. O Rio Doce encheu muito aqui, no mês de janeiro, e apareceram muitos caramujos. Houve uma proliferação. Agora é Linhares. O representante da Vigilância Ambiental, Sérgio Lubiana, lá de Linhares, ele disse que é uma praga urbana e rural. Não é só urbana, não, rural também. E foi trazida para o Brasil. Esse caramujo, ele não é daqui, não é natural do Brasil. Foi trazido para cá. E transmite um verme. Portanto, é importante, né, afastá-lo do meio humano. Agora, tem que se tomar cuidado na hora de coletar esse animal. Tem que coletar e incinerar, tá bom? Quebrar aquela casca, senão aquela casca é dura. A casca do caramujo, ela é dura e pode até acumular água, deixando que o mosquito da dengue tenha um lar para morar. É verdade, então tem que quebrar aquela casca do caramujo. Coletar, deve coletar com cuidado, com luva, né? Depois joga a luva fora. Depois de que coletou, tem que queimar. Não é jogar sal, não, né? Segundo especialistas, não é jogar sal, não. É coletar com luva, se protegendo direitinho, ou então com um objeto que não deixe a sua mão tocar no molusco. Depois você queima, né? Incinera, tá bom? Porque transmite um verme, tá bom? Então Linhares está com esse problema, mas Colatina também tem. Eu vejo de vez em quando em algumas ruas que eu passo aqueles caramujos. E, inclusive, já falei para vocês que eu fiz uma reportagem em janeiro sobre isso, na beira do Rio Doce, ali na orla do Rio Doce, na margem do Rio Doce, tem um muro lá de proteção que estava super lotado de caramujos no mês de janeiro. Agora tem menos, mas continua a ter o caramujo aqui também. Bem, vamos lá, outra notícia. Na segunda-feira, ontem, né? Parece que não havia chegado ainda ao Espírito Santo lote de 500 kits para o diagnóstico do coronavírus. Mas a CESA está aguardando ainda para esta semana, porque esse kit, né, esses kits, eles vão possibilitar que o Espírito Santo faça o exame em 24 horas, não precisando mais utilizar os trabalhos, os serviços da Fiocruz no Rio de Janeiro. Olha, outra notícia aqui, gente, essa guerra, hein? Guerra, assim, econômica, a guerra econômica é a pior da guerra. Não, a pior a guerra de matar também, matar fisicamente, ela é também muito deprimente, muito terrível, muito destruidora. Mas essa guerra econômica também, hein? Tá uma guerra econômica agora uma guerra comercial, né? Entre a Rússia e a Arábia Saudita, questão do petróleo. Porque esse vírus, o Covid-19, o coronavírus,
ele afetou a economia mundial. É uma doença que surgiu na China e afetou a economia mundial. Agora está havendo essa guerra comercial entre Rússia e Arábia Saudita. São dois países produtores de petróleo no mundo. Né? A Arábia é maior, o maior, né, exportador da matéria-prima do petróleo, e o barril caiu, porque a Arábia, que parece que informou que vai produzir mais petróleo. Mas esse assunto começou a ser incrementado do domingo para cá, né? Sábado, domingo. Então é um assunto atual que a gente tem que observar né, com muito cuidado, com muita prudência. As bolsas caíram no último fim de semana, então por causa justamente desse imbróglio entre Rússia e Arábia Saudita, que são dois países que produzem muito petróleo. Vamos ver nos próximos dias o que vai acontecer aí, porque bolsas caíram no fim de semana, no mundo todo, barril de petróleo caiu, né, de preço, de valor. É uma situação delicada. Vamos aguardar para a gente ver o que vai acontecer daqui para frente. Bem, é aquela notícia que o jornalista Lobianco, ele publicou no programa Tarde é Sua, na Rede TV, Rede TV, né, exatamente, na Rede TV, sobre o Roberto Carlos. Poderia, uma possibilidade, né? A possibilidade do Roberto Carlos romper o contrato com a Globo. A assessoria do Roberto Carlos enviou uma nota para ele, né? Porque o Lobianco, ele deu uma nota dizendo que haveria a possibilidade do Roberto Carlos romper o seu contrato de décadas com a Globo, né? A TV Globo. Aí a assessoria do Roberto Carlos enviou uma nota para ele, né? E, entre outras coisas, diz que permanece o contrato com a Globo. Roberto Carlos continua o seu contrato com a Globo, o cantor e compositor Roberto Carlos. Então, continua o contrato harmonicamente. E no início do próximo semestre, inclusive, serão iniciadas as conversas para preparar o especial de fim de ano. Olha aí, a notícia que deu repercussão, né? A possibilidade do Roberto Carlos encerrar o seu contrato com a Globo, TV Globo. Agora, sem falar em televisão, já que Roberto Carlos está na TV, né? Uma vez por ano, mas está, né? O show uma vez por ano, mas está. A TV Record, ela estreou sua programação especial no domingo, mas não deu em nada, né? O SBT venceu todos os programas, da Sabrina Sato, do Rodrigo Faro, da Xuxa, todos eles perderam para o SBT, né? Eu, na verdade, não vi nenhum, aliás, não vi programa algum das três grandes emissoras do país, nem da Record, nem do SBT, nem da Globo, não vi nenhum, mas vi a repercussão depois, a repercussão sobre a estreia dos novos programas, né? Eu não tive nenhum interesse em ver nenhum desses programas, mas eu registro aqui que não surtiram efeito algum essas estreias da Sabrina Sato, do novo formato aí do programa do Faro, Rodrigo Faro, então, na Xuxa também, com um programa, um reality, nada disso perturbou a audiência do SBT com o Portiolli, Celso Portiolli, né? Celso Portiolli, depois teve a Eliana, a filha do Silvio Santos, Rebeca, depois o próprio Silvio Santos. Nada disso perturbou, né? Então o SBT venceu no domingo. Uma novidade interessante foi aquele programa que tem várias jornalistas. São várias, tem um homem também no meio, né? Agora eu me esqueci. É o programa da manhã da Record, né? Agora tem aos domingos também. É interessante, mas eu também não vi. Só sei do comentário, o programa também perdeu para uma série relacionada ao Chaves, episódio do Chaves.
Vamos a outras notícias. Olha aqui, olha, no bairro Aparecida, agora em Colatina, gente. Colatina, minha base de trabalho aqui, eu tenho notícias daqui também. Que às vezes você pensa, tá falando só notícias de longe, do mundo, da televisão, não, tenho de Colatina. Em Colatina, no bairro Nossa Senhora Aparecida, ontem pela manhã, não houve atendimento ao público na unidade de saúde. Sabe o que aconteceu na unidade de saúde do bairro Nossa Senhora Aparecida? Houve um arrombamento. Ele deve ter acontecido de sábado para domingo. Os funcionários não sabiam dizer ao certo se foi no sábado ou domingo, mas chegaram na segunda e encontraram a unidade arrombada. Unidade de saúde, gente, pelo amor de Deus. Depois tem gente que ainda defende os malfeitores, os criminosos. Lógico, a gente tem que dar uma pena que os reconduza à vida normal, à vida natural da sociedade. Mas não pode também isentá-los de pena. Tem que penalizar, né? Tudo gradativamente de acordo com o que foi cometido. Mas, olha aí, arromba uma unidade de saúde que atende a própria comunidade, que talvez um desses malfeitores, não sei se foi um ou dois ou três, não sei quantos foram, talvez um deles algum dia precise da unidade de saúde. E ele foi lá, ou eles foram lá, e arrombaram a unidade de saúde, furtaram 3 computadores, material médico, receitas e até um dinheirinho, alguns trocados que tinham lá, não sei, um dinheiro que tinha lá, dinheiro mais miúdo, das servidoras e servidores, né? Para comprar alguma coisinha simples ali por perto. Meu Deus do céu, o que é isso, né? Então, pela manhã, nem houve o atendimento na unidade de saúde por causa desse arrombamento na unidade de saúde do bairro Nossa Senhora Aparecida, em Colatina. Minha nossa, né? Gente, a maldade está graçando no mundo. Sempre graçou, mas continua graçando. Olha, na China, é sobre o coronavírus. Na China, uma notícia sobre a China, porque nós falamos muito da China, o Brasil está cheio de chineses também. Até aqui em Colatina mesmo temos pessoas com características chinesas, né, asiáticas. Mas na China, eu estava vendo uma reportagem no fim de semana, na China não há vigilância sanitária. Você sabia disso? Aqui no Brasil a gente fica cheio de coisa, né? Não pode isso, tem que fazer assim, fazer assado. Grandes exigências que existem aqui no nosso Brasil. Na China, segundo a reportagem que eu estava vendo no fim de semana, até no canal do Senado, não há vigilância sanitária na China. A higiene lá, segundo essa reportagem, é péssima. E os animais peçonhentos vivem junto às pessoas. Isso aí eu já sabia, né? Esses animais como cobras, aranhas, escorpiões, eles comem isso. Tem pessoas que até se exibem com esses animais. Realmente é uma coisa difícil para nós aqui, simples mortais, é difícil para nós entendermos. Muito difícil, né? Principalmente para mim. Eu lembro quando eu era criança, em Vila Velha, uma vez eu matei uma cobra em Vila Velha. Diz que hoje não pode, né? Eu ia fazer o quê? Mesmo se eu encontrar uma cobra, que ela venha avançar para cima de mim, eu vou esperar? Não, dona cobra. O ambientalismo não permite. Os ecologistas não permitem. Espera aí que eu vou ligar para eles para vir buscar a senhora, dona cobra. Eu estava em Vila Velha quando era criança, certa vez. Aí, de repente, eu vi uma cobra. Estava brincando, fazendo uma casinha e tal, brincadeira de criança. Vi uma cobra. Quando eu vi aquela cobra grossa, assim, uma cobra bem grossa, passando por debaixo das tábuas que eu estava construindo a casa. Nossa senhora, aquilo me deu... né? Não sei nem o que dá na gente. Deu um tremor, um frio, eu não sei o que foi. Tinha uma enxada bem perto. Eu falei, ela não vai embora não. Ela começou a girar bem devagar. Pá. Eu olhei e falei, não, eu tenho que matá-la, porque se ela ficar aqui eu não vou dormir hoje, vou pensar que ela vai, né, me procurar. Aí peguei a enxada e fui na cobra. Pá! Só que pegou
no meio da cobra, né? Pegou no meio. Aí um pedaço do rabo lá ficou lá se mexendo e a parte da frente da cobra foi embora. A parte da frente foi embora, mas um pedaço ficou lá. A metade para trás ficou lá. Eu pensei que tinha matado a cobra, mas aí veio os adultos. O que houve aí? O que houve aí? Eu matei a cobra, Mas cadê o outro pedaço? Só tinha um pedaço da cobra. Aí as pessoas, os adultos, olha, aquele pedaço que foi embora vai voltar para te pegar. Aquele pedaço que foi embora vai voltar para te pegar. E aí eu fiquei com mais medo ainda. Era melhor se eu não tivesse tentado matar a cobra, né? Isso eu tinha mais ou menos 8, 9 anos, eu nem sei. Mas eu fiquei preocupado durante muito tempo com aquele negócio de, o pedaço que foi embora vai voltar para te pegar. Você cortou o pedaço da cobra. Então, eu estou falando isso por quê? Porque na China, né? Na China eles comem cobra, comem escorpião, comem rato, comem tudo. Então, é só para dar um pouco de humor aqui ao noticiário, né? Web Jornal que você está vendo, hein? Web Jornal do Paulo Maciel, aqui no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Edição desta terça-feira, dia 10 de março de 2020. Vamos a mais notícias. Olha, gente, tá baixando o nível do rio em Colatina. Ontem estava baixando, eu fui verificar o nível do Rio Doce aqui em Colatina, estava baixando, porque nos dias anteriores ele, né, tinha subido consideravelmente, não de uma forma muito drástica, mas tinha subido. E ontem eu fui verificar, o nível do rio em Colatina estava baixando. Em Linhares ainda havia pelo menos, me parece que 19 pessoas ou famílias, eu não tenho bem certeza. Havia algumas famílias fora de casa, principalmente daquele bairro chamado Olaria, e também as águas no Rio Doce, em Linhares, atingem, lá é mais baixa, a cidade é mais baixa que Colatina, né? Então, lá em Linhares também atingiu o Rio Doce, atingiu Brejo Grande, atingiu, me parece que, Povoação e a Lagoa das Viúvas, Lagoa da Viúva. Então, tem vários locais que foram atingidos pela subida do nível do rio nos últimos dias. Mas, como está baixando, eu acredito que em breve deve voltar à normalidade, a não ser que volte a, né, ter um acréscimo de novo. Se o rio tiver um acréscimo de água de novo, das chuvas que procedem de Minas Gerais, aí a situação pode, né, voltar a ficar perigosa para os moradores ribeirinhos de Linhares. Vamos lá, bairro São Geraldo. Gente, olha só, muitas mortes em Vitória, na Grande Vitória. Muitas mortes na Grande Vitória. A gente fala Vitória às vezes porque Vitória, Grande Vitória é uma coisa só praticamente, né? Tanto que a gente fala Grande Vitória para juntar todos os municípios da região metropolitana. No bairro São Geraldo, na Grande Vitória, um jovem de 19 anos recebeu 10 tiros, minha nossa! E ele estava solto, não estava preso, mas havia já, parece, se envolvido com drogas. Um jovem de 19 anos já havia se envolvido com narcotráfico e ele estava solto, não estava preso mais, e de repente foi executado com 10 tiros. Minha nossa, bairro São Geraldo, na Grande Vitória. Também, olha só, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. Bairro Dom João Batista, em Vila Velha. Um homicídio também aconteceu e um homem foi executado a tiros. Morreu na porta de casa. Meu Deus do céu. Inclusive, a equipe de TV, para ir a esse bairro fazer a reportagem, no bairro Dom João Batista, Vila Velha, a equipe de TV que foi lá, que eu não me lembro qual, parece-me que teve que ir escoltada pela polícia. Minha Nossa Senhora. É uma coisa difícil da gente entender, hein? Mais uma morte, mas teve mais. Teve também um casal baleado em
num carro em Cariacica, um casal baleado num carro em Cariacica. O homem morreu na hora. O casal foi baleado e o homem morreu na hora. Já é a terceira morte na Grande Vitória no último fim de semana. E a mulher foi para o hospital. Meu Deus do céu. 3, não sei quantos tiros, não vou falar a quantidade, mas os tiros saíram de um outro carro. Então, o casal baleado dentro de um automóvel e os tiros saíram de outro carro. Esse casal havia participado de um evento de cavalos, né, uma cavalgada. Esse casal estava lá nessa cavalgada em Cariacica. Puxa vida, hein? E o homem acabou morrendo. Repercutiu muito esse crime aí em Cariacica, na Grande Vitória. Inclusive o homem que morreu, né, no caso, que estava com a mulher, o homem morreu, a mulher está hospitalizada. O homem deixa um casal de filhos de 2 e 5 anos, minha nossa. O velório, inclusive, foi ontem, na segunda-feira, no Xuri. Meu Deus, é muita violência. A gente nem gosta tanto de falar em violência, mas ela acontece. Nós temos que relatar, mostrar o que está acontecendo. Por exemplo, tem mais um caso. Então já é o quarto aqui, me parece. Quarto ou quinto. Em Jardim Limoeiro, na Serra, domingo, um jovem também foi morto, gente. 4 tiros na cabeça, 2 tiros nas nádegas, teve na face e no braço também. Um homem, um jovem, no Jardim Limoeiro, na Serra também, assassinado no domingo. Ele tinha passagens pela polícia por roubos e outros crimes. Minha nossa, né? Olha, é difícil a gente entender tanta violência, hein? Outra notícia, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Sim, o bairro Vila Rica, em Cariacica, que foi inundado pelas últimas chuvas do dia 1º de maio, de março ainda, dia 1º de março de 2020. O bairro Vila Rica foi um dos mais prejudicados do município de Cariacica, na Grande Vitória. Pois é, foi inundado esse bairro e mesmo já estamos com ontem, 9 dias, ainda tinha problemas ontem, na segunda-feira, e creio que hoje também, na terça-feira, dia 10 de março, haja problemas ainda. Pois é, foi inundado o bairro Vila Rica após as chuvas e agora os moradores estão fazendo um mutirão de moradores numa espécie de solidariedade mútua, cada um se solidarizando com o outro, não é? Cada um vendo o problema do outro e tentando ajudar, e o outro vê o problema daquele que está tentando ajudar e faz o que pode também. É a tal da solidariedade completa aí entre os moradores. Isso é importante num momento como esse. E também lá no bairro Village do Sol, em Guarapari, que eu já falei aqui no último noticiário, no penúltimo, tem problemas também. Alagamento. 2 igrejas servem para receber os desabrigados de Village do Sol, em Guarapari. Nós desejamos aqui do Web Jornal do Paulo Maciel que vocês se recuperem o mais rápido possível, né? Porque não é fácil. Eu sei, situação de alagamento assim não é fácil. Agora, uma reportagem interessante que eu vi no Bom Dia Espírito Santo ontem, que eu gostaria de repercutir aqui com vocês, é uma pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo, uma pesquisa do corpo humano, quer dizer, deve ser do curso de medicina, acredito eu, ou cursos da área de saúde. Um corpo fatiado foi mostrado no Bom Dia Espírito Santo, um corpo humano fatiado. A gente sabe que os médicos, para se formar, eles utilizam corpos humanos mesmo. Eles utilizam corpos, às vezes, de indigentes, que são doados, porque eles têm que fazer a análise do cadáver para ter conhecimento e depois poder tratar os vivos, aqueles que estão, né, doentes, enfermos. Então, um corpo fatiado na UFES, parece que ele já estava na UFES há 10 anos, e ele foi plastinado, o termo oficial é plastinado. E esse corpo foi mostrado aí, fatiado mesmo, fatiado. Foi alongado, plastinado, não sei
o termo plastinado aí, alongado, embalsamado, depois fatiado para que as pessoas chegam lá e possam ver todas as minúcias dos órgãos humanos. É uma técnica para pesquisa visando conhecer o corpo humano. O projeto, parece que é um projeto de mestrado da UFS, e agora vai ficar exposto para a população, esse corpo, no Museu de Ciências da Vida. O corpo foi uma doação para a pesquisa. Então, fatiado, e recebeu o processo de plastinação. Ele fica conservado para sempre, segundo os especialistas. E é um curso, um processo aí, é um projeto pioneiro no Brasil. Então, a partir desta terça-feira, hoje, portanto, dia 10 de março de 2020, esse corpo pode ser visto pelo público no museu que eu falei aí, Museu de Ciências da Vida da UFES, a partir desta terça-feira, aberto ao público. Muita gente vai se interessar, né? Muita gente vai querer ver o corpo humano em suas minúcias, nos pedacinhos do nosso organismo, como é que ele funciona, né? Eles vão dar explicações. Haverá pessoas lá para dar as explicações necessárias, porque não adianta também se chegar lá e ficar olhando sem saber, né? Vai ter alguém para explicar, já que é um museu. O museu tem todo um processo, né? Bem, eu achei interessante, por isso que eu estou falando para vocês, mas eu nem sei bem explicar em termos técnicos, mas eu disse que vi no programa Bom Dia Espírito Santo. Ora, a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, ontem, na abertura dos negócios da semana no Centro de Comércio de Café de Vitória. O café arábica tipo 6, bebida dura, com até 12% de umidade, R$ 482. Arábica 7, bebida Rio, com até 12% de umidade, R$ 373. E o Conilon 7, com até 13% de umidade e até 10% de broca, R$ 300. São valores cobrados, né? Valores praticados no Centro de Comércio de Café de Vitória, tá bom? Preço de fechamento da segunda-feira. Agora nós temos outros valores aqui que são para o ano ou o mês. Vamos lá, o salário mínimo válido para o ano. Em fevereiro passou a ser de R$ 1.045. O cálculo por hora do salário mínimo vai dar R$ 4,75. Por dia vai dar R$ 34,83. A taxa Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, 4,25% ao ano, reduzida pelo Copom na quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2020. Neste mês, vamos ver, né, se vai ter redução ou vai permanecer. A inflação dos últimos 12 meses, 4,19%, segundo um índice utilizado pelo Banco Central do Brasil, 4,19% no ano. Vamos a mais notícias. Mais notícias, não más notícias. Por exemplo, floresta natural cobre 23% da extensão territorial do Espírito Santo. Você sabia? Foi lançado um relatório do Inventário Florestal Nacional do Estado do Espírito Santo. O evento aconteceu no auditório da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Vitória. O Inventário Florestal Nacional é um dos principais levantamentos realizados para produzir informações sobre os recursos florestais brasileiros, avaliando a qualidade e as condições das florestas e sua importância para as pessoas. Segundo o inventário, os municípios de Marechal Floriano, Santa Leopoldina e Soretama possuem as maiores proporções de seus territórios cobertos por florestas. Olha aí, Marechal Floriano 53%, Santa Leopoldina 51% e Soretama 49%, metade, né? As florestas plantadas ocupam 4% do Espírito Santo, do território. Durante o trabalho
de campo foram encontradas 680 espécies pertencentes a 382 gêneros e 113 famílias botânicas. Desse trabalho foram identificados 3 exemplares de possíveis novas espécies para a flora do Brasil. O documento foi realizado graças a uma parceria do Ministério da Agricultura, da Empresa Brasileira de Pesquisa, a Embrapa, e o Serviço Florestal Brasileiro. Bem, a informação interessante aqui é que o trabalho identificou que 23% da extensão territorial do Espírito Santo, ou seja, 1 milhão de hectares, tem cobertura de floresta natural. O estado está sob domínio da Mata Atlântica, com predomínio da floresta ombrófila densa, distribuída nas variadas condições de altitude do território, e também conta com floresta plantada de produção. Olha, então, o dado principal aqui, 23% da extensão territorial, né, coberta pela floresta. E os municípios com maior cobertura: Marechal Floriano, Santa Leopoldina e Sooretama. Olha, agora eu tenho aqui inscrição para professores atuarem no projeto Qualificar ES. Atenção, professora. Atenção, termina hoje, a inscrição. Devido à grande procura, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo prorrogou as inscrições do edital 022/2020, referente ao processo seletivo de novos professores para atuarem no programa Qualificar ES. As inscrições podem ser realizadas até às 17 horas de hoje, terça-feira, dia 10 de março de 2020. O edital contempla 16 áreas profissionais e os selecionados comporão cadastro de reserva, podendo atuar nas 9 micro-regiões do estado. Pois é, gente. Entra aí no www.selecal.es.gov.br. Até hoje, 17 horas é o prazo final. E morre mais uma pessoa internada após consumir cerveja contaminada. Gente, com esse negócio do coronavírus, ninguém falava mais das mortes pela cerveja contaminada. Aquela cerveja lá em Minas Gerais e tal. Pois é, mas morreu mais uma pessoa. Agora, não sei se está amainando mais a notícia sobre coronavírus, mas já surgiu aí, ó. Morre mais uma pessoa internada após consumir cerveja contaminada. Mais uma pessoa hospitalizada após ingerir cervejas da empresa mineira Baker morreu em Belo Horizonte. O nome da vítima que morreu no domingo, foi neste domingo agora, dia 8 de março de 2020, ainda não foi confirmado pelas autoridades mineiras. Mas a Polícia Civil informou que se trata do 7º óbito após a internação por síndrome nefroneural atribuída à intoxicação por dietilenoglicol, substância tóxica usada em sistemas de refrigeração devido às suas propriedades anticongelantes. O dietilenoglicol, né? A pronúncia, acho que é mais correta é essa, dietilenoglicol. Então, foi encontrado esse produto aí, essa química, em dezenas de lotes de diferentes rótulos de cerveja produzidas em Minas Gerais. Então, 8ª morte já. 8ª morte por causa dessa cerveja. A notícia completa está no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Olha, hoje está terminando a inscrição para o programa Jovens Valores aqui no estado do Espírito Santo. Atenção, juventude! Atenção, juventude! Quer estagiar no Jovens Valores? Procure uma escola de tempo integral. Integrado ao técnico da rede estadual. Então, começa nesta terça-feira. Nesta terça-feira começa, né? O início. Eu pensei que estava terminando hoje. Começa hoje. Começa hoje. Então, vamos dar os detalhes para você. Começa nesta terça-feira, dia 10 de março de 2020, o período de inscrição para o Cadastro Geral do Programa Jovens Valores. Para concorrer à vaga, o candidato precisa ter no mínimo 16 anos, estar matriculado e frequentando uma instituição de ensino, não possuir
vínculo empregatício. É necessário também estar cadastrado no site www.jovensvalores.es.gov.br, que também é um endereço eletrônico para fazer a inscrição. Olha, o estágio tem carga horária de 20 horas semanais. Bolsa mensal no valor de R$ 619,91. E tem também vale transporte. Olha, uma boa para você que é jovem, 16 anos. São 1.835 vagas de estágio agora em 2020. A notícia completa está no meu blog, porque aqui no Web Jornal do Paulo Maciel são notícias resumidas. Entre no meu blog, você vai saber de tudo. repórterpaulomaciel.blogspot.com. Olha, programação especial ainda para as mulheres, já que o Dia da Mulher foi comemorado no domingo, dia 8 de março. Mas, nesta semana ainda continuam alguns eventos. Continuam. Por exemplo, hoje, dia 10, vamos ver o que tem aqui em Colatina. Na unidade de saúde do bairro Nossa Senhora da Penha, o que tem? Deixa eu ver. Palestra Mulher de Fases, homenagem às mulheres que inspiram. Unidade de saúde Nossa Senhora da Penha, 7 horas. Às 8 horas, vamos ver o que tem às 8 horas. Unidade de saúde Nossa Senhora Aparecida, palestra Empoderamento Feminino e café da manhã. Olha aí, tem café da manhã também e a palestra do Empoderamento Feminino. 13 horas, Unidade de Saúde, bairro Ayrton Senna, palestras, saúde da população feminina e empoderamento feminino, atendimento, coleta de preventivo, testes rápidos, consultas médicas, odontológicas, só para mulheres, hein? Bairro Ayrton Senna, 13 horas. Amanhã, dia 11 de março, quarta-feira, às 7 horas, Unidade de Saúde do bairro Nossa Senhora da Penha, atendimento, coleta de preventivos e mamografias. Deixa eu ver, dia 17 de março vai ter também mais um evento. Às 9 horas, na Unidade de Saúde do bairro Jardim Planalto, roda de conversa, sexualidade, um tabu a ser quebrado. Então são eventos em Colatina, tá bom? Você que quiser participar, é só, comparecer ou entrar em contato com a unidade de saúde que eu citei aqui, tá bom? Agora vamos ver aqui as manchetes do jornal impresso A Tribuna de ontem, segunda-feira. Vamos porque o jornal A Tribuna traz manchetes impressionantes. Quer dizer, notícias interessantes. Mas a manchete, ela é que dá aquele gostinho de querer ver a notícia, né? Aquela vontade de ver a notícia. Então vamos lá. Jornal A Tribuna de ontem. Vida nova após receber rim do marido. Livre de uma doença renal genética, Thalita Barros curte o filho Francisco. Legenda é uma legenda de fotografia de capa, hein? É uma legenda, então, de uma fotografia de capa. Depois, você por dentro do jornal, no interior do jornal, você vai ver a notícia completa. Fluminense dá show e passa o Fla na liderança geral. Wellington Silva marcou nos 4-0 do Flu. É uma legenda de foto. Gilmar Ferreira diz o seguinte: Flu de Odair não tem a plasticidade e o vigor do Flamengo de Jesus, mas chama a atenção pela competitividade. Painel é uma coluna. Antes de incentivar a população a ir a protesto, Bolsonaro reclamou de críticas feitas pelo presidente da Câmara. Motorista é morto a tiros na leste-oeste, depois de participar de cavalgada. Chances de emprego, 4.635 vagas de trabalho abertas a partir de hoje no estado. Implante dentário fica mais barato e atrai 20 mil por ano a consultórios. Preço médio por dente, que já chegou a custar R$ 9.260, hoje sai por R$ 2.300 e valor pode ser parcelado. Procedimento ajuda a melhorar a mastigação, a comunicação e o sorriso. Agora, deixa eu ver. É mais ou menos isso, né? Tá bom, é isso aí.
Deixa eu ver. Acho que já tá bom por hoje, né? Já tá bom para essa terça-feira. Ah, não, tem uma notícia interessante que é importante para os empresários. Olha essa notícia aqui. Ela é muito importante. O prazo para a entrega da RAIS já começou nesta semana. Começou na segunda-feira, né? Pois é, começou na segunda-feira, ontem, dia 9 de março de 2020, vai até o dia 17 de abril, o período para a entrega da declaração da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais de 2019. Neste ano, a novidade é que parte das empresas do setor privado já enviou as informações pelo sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, o e-social, ao longo do ano passado, e elas estarão desobrigadas de um novo envio. O prazo final para a declaração é 17 de abril. A partir deste ano, as empresas que já tinham a obrigação de enviar os dados de remuneração de seus trabalhadores relativos ao ano base completo de 2019, grupos 1 e 2 do e-social, não precisarão usar o sistema específico da RAIS. Para as demais empresas, órgãos públicos e entidades internacionais, os grupos 3, 4, 5 e 6 do e-social, fica mantida a obrigação de envio da RAIS. Então, começou ontem, segunda-feira, e vai até o dia 17 de abril, período para entrega da declaração da RAIS, hein? Não é imposto de renda, não. Imposto de renda já está em vigor há mais tempo. É a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais. As empresas têm que fazer isso, né? Pois é, mas aí, pelo que eu observei, tem empresas que, né, já cumpriu isso, né? Já cumpriu através da eletrônica, da mídia eletrônica, né? Então já cumpriu. Bem, gente, e agora para encerrar mesmo, não, mas eu tenho algumas notícias, tem tempo ainda, tem um pouquinho de tempo. Quantos minutos? Então tá bom. Nos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro cumpre a agenda que abrange temas de defesa, investimentos e tecnologia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, está nos Estados Unidos, onde cumpre compromissos até hoje, até esta terça-feira. Pois é, então ele esteve no jantar com o presidente norte-americano Donald Trump e vai permanecer então até esta terça-feira. Nesta segunda, ontem, Jair Bolsonaro participou da abertura do Seminário Empresarial Brasil-Estados Unidos, na Flórida. E também um encontro com a comunidade brasileira na Flórida estava previsto na agenda do presidente. A viagem do presidente aos Estados Unidos poderá aproximar ainda mais os dois países, os maiores do continente americano. Você sabia disso? São os dois maiores países do continente americano. Ambos possuem economias dinâmicas e diversificadas e grande convergência de valores e interesses. Os Estados Unidos são o principal destino das exportações brasileiras de produtos manufaturados, além de ser um investidor tradicional no Brasil. Empresas atuam no mercado brasileiro há mais de 100 anos. Olha aí, informação, né, interessante. Brasil deve fazer acordos bilaterais. Isso é muito importante. Vamos esperar que dê resultado. E o Hospital Estadual Silvia Vidos, em Colatina, é o de referência da região noroeste para exames do coronavírus. Profissionais de saúde da unidade passaram por treinamento para executar o trabalho. Não há nenhum caso sob investigação aqui na região noroeste do Espírito Santo. Um caso de Aracruz, que estava sendo suspeito, foi descartado. Em São Mateus, no litoral norte espírito-santense, o estabelecimento médico de referência é o Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares. Dr. Roberto Silvares, né? Pois é. Agora, a disseminação do coronavírus pelo mundo derrubou o preço do barril do petróleo em nível internacional por causa de um imbróglio entre a OPEP e a Rússia. Nos últimos dias, o barril caiu muito, hein? Um homem tentou furtar fios de poste. Olha o que aconteceu, gente. Um homem tentou furtar fios de poste. Isso foi na Grande Vitória. Foi mais precisamente em Vila Velha. E mais precisamente ainda no bairro Itapuã. Então ele tentou furtar fios
num poste. E o que aconteceu? Algo inusitado. Havia uma colmeia no local. Olha, um enxame de abelhas. Ele acabou atiçando os insetos e sofreu o ataque, assim como outras pessoas. O criminoso correu para o mar. Correu para o mar para se livrar dos insetos. E os bombeiros também apareceram depois para acalmar a situação. Foi no bairro Itapuã, em Vila Velha, no fim de semana. Olha aí, vai praticar o crime, furtar a fiação, olha o que acontece. Podia ter morrido, porque pode dar um choque anafilático. Sabia disso? A abelha, se a pessoa tiver problema, pode dar um choque anafilático. Pessoas que têm alergia. Gente, não é fácil, hein? Bem, essa notícia aqui também, o Vitória fez 12-0 no Linhares, no Capixabão, no fim de semana, e eu estava vendo o comentário do goleiro Paulo Sérgio, né? Ele falou sobre isso, eu também já tinha falado no fim de semana sobre 12-0 do Vitória no Linhares, no Capixabão, só que um fato interessante que o Paulo Sérgio contou no programa Bom Dia Espírito Santo, o fato interessante foi que no placar lá tiveram que colocar fita isolante para escrever o número 1 antes do 2, para formar o 12, já que eles não tinham número 12 lá. Ninguém espera uma goleada de 12, não é? Só tinha até 9, né? De 1 a 9. Aí, faltou o número 1 para completar o 12 lá. Aí fizeram o quê? Pegaram uma fita isolante e fizeram 1 lá. No Campeonato do Rio, o Flamengo venceu o Botafogo por 3-0. Fluminense goleou o Resende por 4-0. E o Vasco empatou com Volta Redonda em 0-0. Agora sim, chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de nosso Senhor. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, Ele há de prover, gente. Creia em Deus. Desde que no tempo dele, ele providenciará. No Kairos, é o tempo de Deus. E Maranatá, Maranatá é um termo utilizado pelo apóstolo São Paulo, significa vem Senhor, vinde Senhor Jesus. Do dialeto de Jesus, o aramaico, vem Senhor, um dia ele vai voltar. Vai julgar vivos e mortos. Os mortos serão ressuscitados para julgamento. Para que nós sejamos absolvidos e possamos ir para o paraíso eterno naquele dia da volta de Cristo, que nós já aguardamos, peçamos perdão dos nossos pecados, nos arrependamos e acreditemos que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom, a paz!